Livro de Mateus, capítulo 28, versículo de número 1 a seguir. Hoje, culto de ceia, nós estaremos celebrando a 11ª ceia do ano de 2023. Estamos chegando ao final de mais um ano. Mateus, capítulo 28. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o jazia. Ide imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Amém? Os irmãos podem se assentar adorando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, 1 Coríntios 11, 26, Jesus vai usar o apóstolo Paulo dizendo assim: fazei que, e todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Está lá em 1 Coríntios 11 e 26. Quando nós celebramos a ceia, quando nós partimos o pão, oramos pelo cálice, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que ele volte, até que ele... Só que nós sabemos que Jesus, ele ressuscitou como ele falou aos seus discípulos. Na sua caminhada, no seu ministério terreno, Jesus sempre ele falava que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Ele falou até de forma assim, por parábola aos discípulos, do templo, quando ele falava: está vendo esse edifício, esse templo aí? Derruba ele num dia e levanta ele em 3 dias. Mas ele estava falando do templo que era ele, que era o próprio Cristo, que haveria de ressuscitar depois da sua morte. A nossa vitória, nós sabemos que está no nascimento de Jesus, na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não houvera nascido, nós não estaríamos salvos. Se Jesus não houvera morrido, nós não estaríamos salvos. Se Jesus não houvesse ressuscitado, nós não estaríamos salvos. Como que nós iríamos crer em algo que não aconteceu? Mas a morte de Jesus, o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição, ela aconteceu. E no texto que nós lemos, no sábado, no fim do sábado, quase já despontava o quê? O primeiro dia. Qual é o primeiro dia? O domingo. Estava quase chegando o primeiro dia da semana. As mulheres resolvem ir ao sepulcro. Se era já no primeiro dia da semana, que dia que era
aquele dia? Hã? Qual o primeiro dia da semana? Domingo. Jesus falou que iria ressuscitar que dia? Terceiro dia. Então, domingo dá-se o terceiro dia. Eu estava vendo esse texto e imaginando que Maria Madalena, e aqui fala de Maria Madalena e outra Maria que foi ao sepulcro, que elas foram lá para comprovar a pregação de Jesus. Vamos lá ver, porque ele falou para nós que não ia estar lá no terceiro dia, que ele ia ressuscitar. E o que elas fizeram? Foram. Elas acreditaram. Elas acreditaram e foram no sepulcro ver, procurar Jesus. Só que, irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, tem um versículo que fala assim, que a palavra de Deus, ela vem para lhe fazer o que lhe apraz, e ela não torna vazia para ele. Ela não torna vazia para Deus. Ou seja, a palavra de Deus veio e executou, né, o que tinha de executar. Jesus nasceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Agora, olha para você ver, no primeiro dia da semana, Maria, vocês conhecem a história de Maria Madalena, né, irmãos? Todos conhecem a história de Maria Madalena e aqui a outra Maria. Elas foram ver o quê? Por que não falou? Elas foram ver o corpo de Jesus. Elas foram ver o túmulo. Se tinha, o que aconteceu? Aqui fala que elas foram ver o sepulcro. Só que o interesse delas era quem estava dentro do sepulcro. Dentro do sepulcro, era o interesse delas. Já fez 3 dias, né? E os irmãos sabem que existe costume, até aqui na nossa região, de pessoas que quando morre um parente, sempre está indo lá, quase todo dia, até chegar um momento em que a pessoa, ela cai no consciente, né? Então a pessoa vai lá. Só que, para surpresa delas, algo aconteceu, irmãos. Algo aconteceu. As crianças cantou aqui nessa noite. Qual foi a música que as crianças cantaram? Ressuscitou. Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Depois diz, eis que houvera, quando elas foram no sepulcro, aconteceu o quê? Um grande, Mateus narra que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu lá no sepulcro. Um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta do sepulcro, aonde Jesus estava. O anjo arredou a pedra e fez o quê? Assentou-se sobre aquela pedra. Assentou-se sobre. Irmão, não era pedrinha assim que remove facilmente, não. Era pedra grande que ele colocava na boca dos túmulos. Era. Ainda mais a segurança que Herodes estava guardando para poder, olha, vigia esse corpo aí, porque de noite eles vêm aqui, roubam ele e falam que ele ressuscitou. Vocês fiquem espertos. Então, colocaram aquela grande pedra, mas o anjo veio e arredou a pedra e assentou sobre ela. Assentou-se sobre aquela pedra. Agora, olha para você ver, irmãos, o aspecto deste ser, deste anjo. Era aspecto como de um relâmpago, brilho, força, esperteza. E era sua veste, branca como a neve. Aí você vai lá em Apocalipse, isso aqui descreve quem? O próprio Cristo. Descreve o próprio Cristo, né? Brancos como a neve
E os guardas que estavam guardando ali, irmão, quando viu aquele terremoto e viu aquele anjo assentado à pedra que estava no sepulcro, o que eles fizeram? Olha aí, versículo de número 4. Os guardas com medo dele. Ué, eles não mataram ele? E agora estava com medo dele? Eles não mataram ele, não crucificaram ele, e agora estava com medo? Por quê? Porque provavelmente eles presenciou o terremoto, presenciou aquele anjo descendo e assentando, retirando a pedra e assentando sobre a pedra. Agora olha para você ver, irmãos. Ficaram muitos assombrados e como? Fingiu de morto. Vamos fingir de morto, porque se ele pegar nós estamos fritos, nós estamos roubados. Vamos fingir de morto, vamos ficar assombrados, vamos ficar quietinho aqui, faz de conta que está morto. Faz de conta que morreu. E naquele momento, irmãos, o que acontece? As mulheres chegando, as mulheres vindo, o anjo chega para elas e diz: olha, não temas, não tenhais medo, falando para as mulheres, porque provavelmente elas estavam com medo. Chegar no sepulcro, ver a pedra removida, e ver um ser de branco assentado sobre a pedra. Elas provavelmente ficaram com medo. Aí o anjo pega e diz: não tenhais medo. Não tenhais medo. Aí aqui que é bonito, irmãos. O que o anjo fala para elas? Tenha medo não. Eu sei a quem vocês buscai. Eu sei a quem vocês buscam. Eu sei a quem vocês estão buscando. Vocês estão buscando Jesus, aquele que foi crucificado. Vocês estão buscando ele. Provavelmente ela respondeu: sim, nós estamos buscando ele. Irmão, mas agora como que você vai buscar alguém que já morreu? Como que você vai buscar? É porque elas tinham certeza, irmão, na pregação de Jesus. Ele falou que iria ressuscitar e ele ressuscitou. Vamos lá no túmulo. O que eu aprendo aqui é que nós que confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, irmãos, nós que confessamos Jesus como Salvador da nossa alma, nós temos que acreditar na palavra de Deus para que ela aconteça na nossa vida, para que ela se realize na nossa vida. Quantos já não acreditam mais? Quantos já não acreditam mais na pregação do Evangelho? Quantos já não acreditam mais na pregação genuína da palavra de Deus? Ah não, já aconteceu, não vai acontecer mais, isso aí foi para o passado, isso não acontece hoje. Mas aquelas mulheres estavam voltando ali ao túmulo tendo certeza: nós vamos lá, porque ele falou que no terceiro dia iria ressuscitar, e provavelmente ele está vivo. Ele está vivo. Qual é a nossa fé que nós estamos chegando diante de Jesus, irmãos? Nós estamos acreditando na sua palavra, nós estamos dando crédito à sua mensagem, nós estamos acreditando no que ele tem falado conosco, ou nós estamos somente crente, que só ouve, mas não acredita naquilo que ouve? A Bíblia chega a dizer, Tiago dizendo: não seja meros espectadores, ouvintes da palavra de Deus, seja ouvintes praticantes, que acreditam na mensagem do Evangelho para a salvação da nossa vida. Nós temos que acreditar. E a Bíblia nos diz, aí o anjo pega e fala para ela: vocês estão buscando Jesus que foi crucificado. Olha que coisa mais maravilhosa. O que o anjo falou? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Vocês veem buscar ele? Ele não está aqui.
Eu digo você, ele não estava lá no túmulo. Mas eu digo a você nessa noite, ele está aqui. Ele está aqui. Se achegue a ele e apresenta as suas razões, apresenta a sua dificuldade. Ele está pronto para lhe atender, ele está pronto para lhe ouvir, ele está aqui. Você pode nessa noite confessar para o seu irmão, para a sua irmã que está do teu lado, dizendo, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ele não está passando por aqui, irmãos, como alguns dizem, Jesus está passando aqui. Não, Jesus está aqui. Jesus está aqui conosco nessa noite. Ele está conosco. Ele está conosco. Acredite. O anjo falou, olha, ele não está aqui. Ah, mas como? As mulheres poderiam perguntar, mas como? Aí os anjos falam o quê? Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou como tinha dito. Do jeito que ele falou, ele já ressuscitou. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, com Jesus aqui, é que a morte não teve poder sobre Jesus. E Jesus diz, através do apóstolo Paulo, que nós também, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos no último dia. Quem morrer, fique tranquilo, você vai ressuscitar naquele dia, para estar para sempre com o Senhor na eternidade. Eu sei que ninguém quer morrer, eu creio que ninguém quer partir, todo mundo quer viver, todo mundo tem desejo de viver. Mas querendo nós ou não, a morte vai chegar para um de nós a qualquer dia, a qualquer momento. Mas não é motivo de nós ficarmos tristes, porque nós temos uma certeza. Da mesma maneira que Jesus ressuscitou aqui, os que são fiéis em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna naquele dia, em nome do Senhor. Então nós temos que nessa noite relembrar tudo isso que Jesus fez. Não é estarmos pensando meramente, irmãos, porque hoje a vida do cristão, de muitos crentes, está sendo corrida em pregações, em mensagens, mensagens de autoajuda, mensagens de prosperidade, mensagem disso, mensagem daquilo, mas muita gente está esquecendo que nós temos uma alma para prestar conta para o Senhor, e se nós estivermos preparados para esse grande dia, com certeza nós vamos estar para sempre com Ele, conforme aqui nós aprendemos nessa noite. E o anjo ainda diz, olha, ele não está aqui, ele já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede onde o Senhor jazia. Ou seja, vem cá, deixa eu mostrar para vocês, olha dentro do túmulo. Aí elas entraram dentro do túmulo, entrou ou não entrou? Entrou ou não, irmãos? Elas entraram no túmulo. Quando elas entraram no túmulo para ver, o anjo que estava falando com elas, falou o quê? Olha, ide, pois imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. Olha, vocês vão lá agora e avisam os discípulos, que ele já ressuscitou, e que ele vai encontrar com eles lá na Galileia. Fala para eles, avisa eles, que ele vai encontrar com eles. E eis que ele vai adiante de vós, ou seja, você está indo lá em Jerusalém avisar, e ele já está indo adiante de vocês na Galileia. Vocês vão lá, avisa eles, que Jesus já ressuscitou, e lá vocês vão ver ele. E ali o vereis, eis que vos tenho dito. Agora olha aqui. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor, e o quê? Irmão, você está alegre porque Jesus ressuscitou? Você está alegre porque Jesus está aqui? Você está feliz porque Jesus está aqui? Porque essas mulheres,
elas saíram com grande temor, ou seja, com grande respeito, com grande reverência ao Senhor, e com muita alegria. Eu creio que Maria Madalena falava para Maria: Maria, valeu a pena o nosso investimento quando Jesus estava vivo, valeu a pena nós termos aceitado Ele, porque Ele não está morto, Ele já ressuscitou, e nós vamos encontrar com Ele lá na Galileia, vamos preparar, Ele está vivo, e saiu com alegria. Irmão, nós temos que nos alegrar porque o nosso Cristo está vivo. Se você for nos túmulos de pessoas importantes, de líderes importantes, de pessoas importantes, você vai encontrar os dizeres na porta do túmulo: jaz aqui os restos mortais de fulano, jaz aqui os restos mortais de ciclano, jaz os restos mortais de Bertano aqui. Mas se você for no túmulo de Jesus, vai estar escrito o quê? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. O teu Deus é vivo, o meu Deus é vivo, e trabalha e peleja por nós. Ele está vivo. É por isso que o mundo não entende, irmãos. É por isso que o mundo não entende. Nós servimos um Deus que eles não vê. Nós servimos um Deus que para eles morreu. Está numa cruz ainda pendurado. Precisa de ajuda para carregar Ele. Mas quando nós olhamos para o povo de Deus, Ele está vivo, não precisa que ninguém carregue Ele. É Ele que nos carrega. É Ele que nos guia. É Ele que nos dirige, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos perdoa, e é Ele que vai voltar para nos buscar, para nos levar. É por isso que eles não entendem. Esses crentes atrasados adoram o que eles não vê. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O que a palavra de Deus nos mostra? Que Deus busca os verdadeiros. E quais são os verdadeiros adoradores? É o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Nós adoramos o que não vimos. Nós adoramos o que nós não contemplamos com os olhos carnais, mas só que eu tenho uma certeza: eu não o vejo, eu não o conheço, mas eu sinto a presença dEle, eu sinto Ele comigo, eu sinto Ele com você. Ele está presente na casa, Ele está presente neste lugar, Ele está vivo. Você imagina? Nós termos que carregar Jesus, cada um com Jesus, cada um com Jesus. Não, é Ele que nos carrega, com seu infinito amor. Aí as mulheres foram para a Galileia, as mulheres foram, obedecendo a voz do anjo. Aí diz, irmãos, que coisa tremenda, que jeito que as mulheres fizeram? Elas foram com temor, com alegria, e qual é a terceira coisa? Irmão, tem gente que para fazer a obra de Deus faz com maior pouco caos. Para fazer as coisas para Deus faz com maior pouco caos, faz com pouca vontade, como se estivesse fazendo para o pastor Elias, como se estivesse fazendo para a decolheita, como se estivesse fazendo para o ministério. Aqui essas mulheres, elas foram com, vamos comigo? Temor, grande alegria, e o que mais? Correndo. Correndo, ou não? Ou está errado? Elas fizeram correndo. Vai fazer as coisas para Deus? Não fica perguntando, não pastor, vamos orar, se Deus falar. Foi, irmão, Deus já falou faz tempo. Se nós estamos orando a vida toda, não é possível que Deus não vai estar falando com a gente. Se eu estou buscando em Deus, quem vai estar falando comigo? É Deus. Então as mulheres aqui, elas foram correndo, vamos depressa, porque
Irmãos, ela que... Ai, Jesus, eu tenho que falar. Não é culto de doutrina, não é culto de ensino, mas eu tenho que falar. Aqui elas correram para anunciar o quê? Uma boa novas. Elas tiveram pressa. Você já notou que na nossa época, a notícia boa demora para chegar? Parece que ninguém quer ver a prosperidade do outro. Parece que ninguém quer ver a felicidade do outro. Mas quando é uma notícia ruim, olha, ela chega mais primeiro que é o sinal de Wi-Fi. Ela chega, rapidinho. E aqui as mulheres correram para falar o quê? Oh, ressuscitou, viu? Ressuscitou. Ele está vivo. Ele vai vir, viu? Ele vai vir. Espera que ele vai passar aqui na Galileia. Ele vai vir aqui. Quem está esperando Jesus aqui, irmãos? Você está esperando Jesus nessa noite? Amém? Você está esperando? Aquelas mulheres saíram correndo. E foi anunciar para quem? Você vê que essas mulheres eram obedientes. A ordem do anjo era para elas anunciar para quem? E elas anunciou para quem? Ô irmão, coisa mais gostosa é quando a gente obedece à voz de Deus. Elas podiam falar, não, vamos falar primeiro para fulano. Fulano é meu amigo, fulano é amigão do peito, vamos lá avisar ele, vamos lá. Não, vai lá e avisa os discípulos. Fala para os discípulos descer para lá que agora mesmo eu estou chegando. Agora mesmo eu estou chegando. Irmão, eu vou fazer uma aplicação aqui nessa noite. Naquele dia, o anjo falou, vai que ele está chegando. Ele está chegando para encontrar com vocês. Eu aplico hoje nessa noite. Igreja, Jesus está voltando. Igreja, Jesus está às portas. Jesus está vindo para buscar a noiva que Ele comprou com o seu sangue, que Ele comprou com alto preço, para poder resgatar a minha e a sua vida. Ora macharabacandaramanaias. Olha para você ver. Elas correram a anunciar. Você pode nessa noite, eu vou ter pressa para anunciar boas novas. Eu vou ter pressa para anunciar boas novas. Mas tem gente que tem pressa, ó, você ficou sabendo, fulano ó, largou. Fulano caiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Irmão, chega desse negócio. Vamos ter pressa de anunciar, ó, Jesus está às portas. Jesus está voltando, irmã. Irmão, Jesus está voltando. Foi o que aquelas mulheres. Irmãos, se fosse olhar para a vida de Maria Madalena, eles iriam dar crédito a ela? Ah, não morreu não, ele não ressuscitou não. Isso aí, ó. Antes de Jesus morrer, vocês não conhecem a vida dessa mulher. Só que quando Deus entra na nossa vida, a nossa vida é transformada. A nossa vida é lapidada. A nossa vida é transformada. E olha aí. Aí o que acontece? Outra coisa bonita aqui, ó. E indo elas lá iam na onde? Avisar os discípulos. Indo elas. Quem saiu ao encontro? E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro. Ó, irmão, irmã, pode fazer o que Jesus ordenou, que quando você fazer, você vai ver Jesus de encontro com a sua necessidade para te ajudar. Você pode ver aqui que quando elas foram, o Senhor falou, veio de encontro com elas. Você está indo? E eu estou vindo. Vocês estão indo? E eu estou vindo. Vai, porque Jesus está vindo de encontro com a sua necessidade nessa noite. Jesus está vindo de encontro com as suas necessidades. Sabe o que nós aprendemos aqui? Jesus dizendo assim, ó, cuida da minha casa, cuida da minha obra, que eu cuido de você, que eu cuido da tua família, eu coloco comida lá na tua casa,
eu te dou saúde, eu te dou roupa, eu trabalho. Enquanto você cuida do que é meu, eu estou cuidando do que é de você. Ainda que aparentemente parece que as coisas não estão legal, aparentemente parece que as coisas não estão boas, mas Jesus está dizendo, vai e anuncia, e quando você for anunciar, Jesus sai ao teu encontro e completa aquilo que está em Mateus 28 e 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Olha aí, e indo elas, eis que Jesus sai ao encontro delas. O que ele fala? Eu vos saúdo. Irmão, pensa bem, você saindo, indo de encontro, fazer a obra do Senhor, você encontra com Ele, paz seja convosco. Paz seja convosco. E elas, o que elas fizeram? Chegando, abraçou o quê, irmãos? Foi o pescoço de Jesus, não. O que elas abraçaram? Os pés. Humilhação. Humildade. Humildade. Provavelmente elas já tinham visto o que aconteceu lá, quando Jesus, no lava-pé, Jesus lavou os pés, mostrando a simplicidade, a humildade. Elas chegaram, elas podiam chegar e abraçar ele, mas não. Abraçou os pés. Ou seja, o que elas estavam dizendo? Eu não sei viver sem o Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu nasci para depender do Senhor. Nós nascemos para depender de Jesus. Nós nascemos para depender de Jesus. E o ser humano é o único que Deus criou que é dependente, desde o nascimento, ou não? Desde da fecundação, ele é dependente. Por quê? Para ele crescer, ele depende da mãe. Do umbigo está ligado para ele sustentar até inteirar os 9 meses. Depois ele é cortado, ele sai, corta o umbigo, mas o neném, ele nasce e não sai andando não. Vem cá, filho, vem cá. Ele não é igual bezerro. O bezerro já nasce, já cai e já sai andando. O cavalo nasce, já sai andando. O ser humano precisa de alguém para cuidar dele. Até ele aprender a ser gente. Até ele aprender. Isso nos mostra, irmão, a dependência que nós temos. Nós sempre vamos depender de Jesus. Nós sempre vamos depender. Por que essas mulheres foram ao sepulcro? Foram porque dependiam de Jesus. Nós dependemos. O Senhor morreu, mas nós viemos atrás do Senhor, porque o Senhor falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Quando ela chega, Ele ressuscitou no terceiro dia, e está aguardando apenas a ordem do Pai para dizer, pode buscar a sua noiva, filho, que já está tudo preparado. E para encerrar, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então disse-lhe Jesus, não temais, ide e dizei aos meus. Você vê, irmãos, Jesus viveu na casa deles, dos irmãos dele, os irmãos dele não acreditavam nele não, viu? Se você for ler a história de Jesus na casa dele, ele tinha uma dificuldade com os irmãos. Ele tinha uma dificuldade com os irmãos, com as irmãs, ele tinha uma dificuldade, porque eles não acreditavam nele. Teve vez deles falar que Jesus estava louco, ele está fora de si. Eles falaram isso. Agora que Jesus fala assim, ó, vai lá, dizer na minha casa, ide e dizei aos meus irmãos que vão para a Galileia, lá eles vão me ver. Agora quem foi levar a notícia, você imagina chegar lá, falar para Judas, irmão de Jesus, falar para Tiago, falar para os irmãos, falar, seu irmão ressuscitou. Você está com conversa fiada, você é balela. Mas quando eles desceram lá para onde Jesus estava, que eles estavam todos reunidos, que Jesus entrou, irmão, estava tudo fechado onde eles estavam, os discípulos reunidos, esperando Jesus. Quando Jesus chega, o que Jesus fala com eles? Jesus chega, paz
seja convosco. Todos acreditaram, de menos Tomé, que não estava ali na hora, que não estava ali no momento, mas todos os demais acreditaram. E você acredita que Ele está aqui conosco nessa noite? Que Ele faz parte da sua história, que Ele faz parte da sua vida, e que sem Ele, você e eu não podemos nada. Não podemos nada sem Ele. É por isso que nós temos que valorizar o nosso Cristo. Quem pode colocar de pé, irmãos?